Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Tchento, eu moro aqui na Inglaterra e hoje finalmente eu consegui vir aqui fazer esse vídeo pra vocês pra responder uma das perguntas que vocês mais me fazem lá no Instagram, que é qual é o meu trabalho aqui na Inglaterra, o que que eu faço pra viver aqui na Terra da Rainha. Hoje eu vou responder pra vocês essa pergunta e juntamente com essa pergunta, eu postei uma foto lá no Instagram e pedi pra vocês deixarem várias perguntinhas lá sobre o meu trabalho pra poder eu estar respondendo aqui pra vocês. Então hoje eu vou fazer um vídeo contando do que eu trabalho e respondendo todas essas perguntas. E que essas perguntas foram maravilhosas, tá? Porque foram perguntas que vocês fizeram que aglomerou todo o mundo do meu trabalho. Ou seja, eu vou estar conseguindo tirar dúvida bem detalhadamente, porque quem me acompanha aqui sabe que eu sou detalhista e eu quero explicar pra vocês sobre todas as perguntas que vocês deixaram na foto que eu pedi, bem detalhadamente, para que você que tá aí no Brasil e pretende vir pra Inglaterra e tenha curiosidade de como que é trabalhar no meu ramo de trabalho aqui na Inglaterra, que vocês entendam direitinho como que funciona do começo ao fim, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo e que eu consiga tirar toda a dúvida de vocês referente ao meu trabalho. Antes de dar continuidade, eu só quero deixar dois recadinhos pro vídeo não ficar muito chato, tá? Primeiro, tem um trem que passa aqui do lado da minha janela, então vocês vão ouvir ele aqui toda hora, não tem como eu cortar. E segundo, minha bebê está dormindo, olha, tô vigiando ela aqui na câmera, então se vocês me verem olhando aqui pra baixo toda hora, tá? Que eu tô vigiando a Sofizinha. Tá, então respondendo a primeira pergunta do que eu trabalho aqui na Inglaterra, na Terra da Rainha. Gente, aqui eu sou faxineira doméstica, ou cleaner, que é como a gente chama aqui, né? A palavra em inglês nós chamamos de cleaner, mas que traduzindo para o português seria faxineiro, ou limpador, ou doméstica, algo do tipo, tá? E eu sou cleaner na área de casas, porque tem a pessoa que faz faxina em escritórios, ou restaurantes, ou em algum lugar, mas eu faço faxina somente em casas de família. Então, referente ao meu trabalho como faxineira, que é um dos trabalhos mais populares para nós brasileiros, quando a gente sai do Brasil e chega aqui na Inglaterra, o trabalho mais popular que a gente sempre procura primeiro é o de faxineira, né? Então, eu vim aqui primeiro, gente, dar o meu depoimento sobre o meu trabalho aqui, tá? Primeiro, já tem 3 anos que eu estou nesse ramo aqui na Inglaterra e eu amo o meu trabalho. Eu não sei se eu amaria trabalhar de faxina aí no Brasil. Eu nunca trabalhei, até mesmo porque a limpeza daí com aqui é bem diferente. Existe essa pergunta lá na fotinha, então mais pra frente, daqui a pouquinho eu vou responder sobre isso pra vocês, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês eu amo meu trabalho aqui. Eu tive a oportunidade já de trabalhar em uma contabilidade onde me ofereceram para entrar sem saber nada e eles iriam me ensinar tudo. E eu neguei. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como vendedora em uma loja no shopping center e eu neguei. Porque eu gosto da minha liberdade de trabalhar como faxineira. Primeiro, eu trabalho sozinha. Só eu e a dona da casa, né? Aqui é a minha patroa direta. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu trabalhava em uma rota de cleaner. O que que é isso? Uma rota de cleaner, vamos pôr um exemplo que eu tenho as minhas casas onde eu trabalho e eu quero contratar, sei lá, 5 pessoas para trabalhar junto comigo. Então eu vou montar uma rota, eu vou contratar 5 pessoas e eu vou ser a patroa delas. Só que eu vou ter a minha patroa direta, que é a dona da casa, entendeu? Ela vai me contratar e eu vou contratar 5 funcionárias. Seria mais ou menos isso. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava para uma rota. Mas hoje não, hoje eu não trabalho mais pra rota, hoje eu tenho a minha própria rota, tá? Eu trabalho sozinha diretamente com a dona da casa. Ou seja, eu tenho uma liberdade gigante e eu ganho muito melhor do que muitos vendedores de shopping center ou pessoas que trabalham em escritório. Então eu não trocaria o meu trabalho e nunca troquei e não vou trocar, não pretendo trocar nunca, enquanto, sei lá, Deus me permitir e eu tiver saúde pra fazer faxina. Eu vou fazer porque eu gosto e porque eu ganho bem. Tá, então para esse vídeo não ficar muito longo, vamos lá começar com a primeira pergunta da Ângela Oliveira Damasceno. Conta aí pra gente do que os ingleses gostam que faça na faxina. E outra coisa, eles pagam por semana ou por mês?
Gente, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a limpeza, ela é coisa particular da pessoa, tá? Isso não tem nada a ver se a pessoa é brasileira, ou se ele é inglês, ou se ele é húngaro, ou se é espanhol, português, não interessa, tá? Não existe essa questão do que os ingleses gostam que faz na faxina. Existe a questão da faxina da Inglaterra ser diferente da faxina do Brasil. Isso é bem diferente por causa do estilo das casas aqui. Mas não tem nada a ver porque ele é inglês ou sei lá qual nacionalidade que vai fazer alguma diferença na hora da limpeza, tá? Por exemplo, eu tenho casas aqui que o chão, vamos dar um exemplo do chão, que é uma coisa que todas as casas têm e que eu tenho que limpar em todas as casas. Então, eu tenho casa que eles gostam que eu coloco não é rodo, porque aqui a gente não usa rodo. O que a gente usa para limpar o chão aqui é uma coisa chamada mop, tá? Para quem não sabe o que é mop, eu vou explicar aqui para vocês. Existe aquela vassoura de palha aí no Brasil que a gente varre lá o quintal, o terreiro, sei lá como que vocês chamam na cidade de vocês. Lá na minha cidade a gente chama de quintal. Tem a vassoura de palha, né? Aquela que eles colocam lá pra bruxinha voar. Então, aquela vassoura de palha, só que ao invés de ser palha, eles colocam um paninho. Então, aquilo é o que a gente chama de mop, que é o que a gente usa pra limpar o chão aqui na Inglaterra, tá? Aqui a gente não usa rodo com pano de chão igual no Brasil. Então, por exemplo, tem casas que eu vou limpar que eles gostam que eu coloque o mop bem molhado para poder ensopar o chão. Outras já gostam que eu coloco água bem quente no balde, água fervente com um pouquinho de vinagre. Outras já não gostam que a gente limpe o chão. Eles compram um lenço umedecido, aquele de limpar bumbum de neném, para poder a gente limpar o chão com lenço umedecido. Parece um absurdo. Para mim é um absurdo, porque é uma frescuragem fora do limite pro meu gosto particular. Mas enfim, o chão é só um exemplo para vocês verem que não tem nada a ver com porque eles são ingleses. Isso aí é coisa pessoal, que quando você vai visitar o cliente pela primeira vez, ela vai te falar, olha, eu gosto que você faz isso, isso e isso e ponto final, tá bom? Agora, a segunda pergunta que ela deixou é como que é o pagamento, se é semanal ou se é mensal. Isso também é uma coisa que você combina com a cliente quando você vai conversar com ela lá na primeira vez. Eu, por exemplo, tenho 3 formas de pagamento. Eu tenho o pagamento que é toda semana que eu vou lá fazer a limpeza, ela me paga. Tem o pagamento que ela me paga a cada 2 semanas que eu vou lá. E tem o pagamento mensal, né? Que dá no final do mês, na última semana do mês, eu somo para ela quantas horas que eu trabalhei na casa. E aí ela efetua o pagamento de uma vez só. Então isso aí também é um acordo entre você e a dona da casa. A próxima pergunta é da Ariana Cabral Silva. Oiê, você perdeu ou passou as suas casas que você tinha antes? Bom, para quem não me acompanha aqui que não sabe, eu vou explicar o motivo dessa pergunta. Eu engravidei aqui na Inglaterra e antes de eu engravidar já tinha 1 ano e meio que eu trabalhava como cleaner aqui. Então, quando eu engravidei, eu já tinha um trabalho bem cheio. Tipo assim, eu começava 9 da manhã e terminava 8 da noite. Então, era o dia todo de segunda a sexta. Então, assim que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a procurar alguém para poder trabalhar junto comigo, para eu treinar essa pessoa, deixar ela do jeitinho que eu gosto, para poder assim que eu precisasse parar de trabalhar por causa, né, da barriga que ia crescer demais, não dava pra fazer faxina mais, então a pessoa estaria pronta. E essa pessoa tá comigo até hoje nessas casas. A Sofia esse mês agora tá fazendo 11 meses de idade e agora eu estou começando a pegar essas casas de volta, de pouquinho em pouquinho, porque eu não quero colocar a Sofia na creche todos os dias, assim, da noite pro dia. Então, para poder eu e a Sofia nos adaptarmos novamente com essa nova rotina de trabalho e também para poder dar tempo da moça que está comigo procurar outros trabalhos para poder eu não deixar ela na mão da noite pro dia também, né? Então, as casas continuam sendo minhas, só que tem alguém me ajudando nelas atualmente. A próxima pergunta é da Elsa11_M. Olá, Patrícia, eu quero saber quantas casas você faz por dia? Essa é a primeira pergunta dela. Quantas casas eu faço por dia vai depender da quantidade de horas que você trabalha em uma casa.
Por exemplo, você pode trabalhar 2 horas, 3 horas, 4 horas, independente. Eu tenho casas, por exemplo, que é 9 horas de limpeza, ou seja, nesse caso eu trabalho em uma casa o dia todo. Eu já tenho outras casas que, sei lá, 2 horas, 3 horas, então... vamos pôr um exemplo aqui. Se cada casa que eu trabalhar for 3 horas de limpeza, então vai dar pra eu fazer o quê? 3 casas em um dia, né? Porque eu trabalho sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, a quantidade de casas por dia vai depender da quantidade de horas que você trabalha. Então, não tem uma quantidade exata, mas é uma média de 3, 2, 4, por aí, mais ou menos por dia, tá? A segunda pergunta que ela fez é: você tem os dias fixos para fazer as limpezas ou eles avisam em cima da hora quando eles querem que você faça a limpeza? Uma ótima pergunta. E sim, eu tenho os dias fixos para fazer a limpeza. Então, todas as segundas de manhã eu sei que eu tô naquela casa naquele horário. Segunda à tarde naquela casa naquele horário. Na terça do mesmo jeito. Ou seja, a minha agenda ela já é certinha com os dias e os horários de cada cliente. Até porque, gente, uma coisa que eles priorizam muito é a pontualidade, tá? Normalmente as faxineiras as cleaners que vão trabalhar que não tem um horário fixo, tipo assim, todo dia eu vou num horário diferente, eu chego mais cedo, eu chego mais tarde, eles costumam não gostar, porque eles têm a vida particular deles, as coisas deles pra fazer, então eles não podem ficar lá o dia todo esperando, né, a boa vontade de saber que horas que a faxineira vai chegar hoje. Então eles gostam de fazer as coisas assim, os horários dele bem planejadinho, então eu tenho sim os dias e as horas certas de estar no lugar. Existem algumas exceções, que é um caso bem à parte. Um exemplo é quando a pessoa é bem idosa, bem idosa, ela não suja a casa, é só ela que tá ali. Então, aí de vez em quando ela liga e fala: Patrícia, tem como você vir? Nesse caso, aí eu aviso, eu tenho 2 clientes que é desse jeito, tá? Quando ela me liga, eu olho na minha agenda qual o dia que eu posso estar indo visitar ela e eu falo pra ela: olha, senhora, eu vou poder ir tal dia, tal horário. Então, nesse caso, eu já não tenho dia e hora certa, tá? Porque como ela liga uma vez na vida e outra na morte, não tem como eu deixar uma agenda certa pra ela. Então, cada vez que ela liga, eu tento marcar um dia diferente pra ela. A próxima pergunta é da Instagrammer. Paty, quanto que você cobra por hora e geralmente quantas horas você faz em cada casa? Outra coisa, você faz faxina nas casas de cidade vizinha? Gente, sobre os valores, cada cidade que você for aqui na Inglaterra, a faxina é cobrada em um valor diferente. Não existe um valor fixo para faxina, tá bom? E até mesmo na mesma cidade existe várias pessoas que trabalham de faxina lá e cada uma coloca o valor no seu trabalho, cada uma sabe quanto que ela mesma se vale, né? Qual que é o valor do trabalho dela. Então, por exemplo, existe faxineira que cobra 8 libras, outras cobram 10, outras cobram 12, 13, até 15 libras, eu já conheço pessoas que cobram, tá? A faxina lá em Londres é uma média, pelo que me falaram, eu não moro em Londres, tá? Pra quem não sabe, eu não moro em Londres, eu moro numa cidade de interior que fica a quase 1 hora de Londres. Então, pessoas que trabalham como faxina em Londres, que são seguidoras minhas aqui, tiveram um bate-papo aqui comigo, elas me falaram que elas cobram entre 12 e 13 libras lá em Londres. Então, eu não sei se esse é o valor geral que a maioria cobra, tá? Na cidade que eu morava antes de vir pra essa casa que eu tô aqui agora, que eu acabei de me mudar pra essa cidadezinha, a cidade que eu morava antes chama Guildford, e lá eles cobram entre 12 e 15 libras a hora de cleaner, tá? Nessa cidade que eu tô aqui agora, eu ainda estou descobrindo, porque eu acabei de me mudar pra cá, então eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado pra saber quanto que é que as faxineiras daqui cobram, pra eu não cobrar muito acima e nem muito abaixo. Mas pelo que eu percebi, aqui eles estão cobrando uma média de 13 libras. Então esse é o valor que eu vou tentar tá cobrando para poder ver se eu vou estar me igualando, né, no valor das outras faxineiras também. Só que lá em Guildford, onde eu morava antes de mudar, lá eu cobrava 12 libras por hora de limpeza, tá?
E quantas horas eu cobro pra fazer uma casa, eu acabei de explicar pra vocês que vai depende do tamanho da casa, depende do que eles pedem pra fazer na casa. Por exemplo, vamos pôr um exemplo de 2 casas do mesmo tamanho, com 3 quartos, sala, cozinha, do mesmo tamanho as casas. As duas demorariam praticamente o mesmo tempo para fazer, porque elas são do mesmo tamanho. Só que uma tem cachorro, tem criança, e a outra é somente um casal que trabalha todo dia e chega no final de semana. A outra tem que passar roupa, a outra não, a outra é só limpeza normal. A outra tem que lavar vasilha na mão, a outra tem que colocar só as vasilhas lá, ao invés de lavar, a gente só coloca na máquina de lavar louça. Então, não interessa se a casa é do mesmo tamanho, a gente tem que olhar sempre cada um desses detalhes para poder a gente decidir quantas horas que vai ser em uma casa, tá? Porque o mesmo tamanho de casa, dependendo do que é para fazer, uma eu consigo fazer em 2 horas, mas a outra eu consigo fazer em 4, 5 horas, depende dos serviços que tem que ser feito. E a última pergunta que ela fez é sobre se eu faço faxina em cidade vizinha. Gente, fazer faxina em cidade vizinha vai depender da distância que é essa cidade, né? De quanto tempo que eu vou gastar até chegar lá. Porque aqui na Inglaterra tem muito trânsito, tá? Aqui, na hora de almoço, horário de pico, você não anda. Então, se for para poder eu ter que ir na cidade vizinha, em horário de pico e gastar lá meia hora, 40 minutos no carro, eu não vou. Porque aqui eu ganho por hora. Então, se eu gasto meia hora para ir, meia hora para voltar, eu já perdi 1 hora de trabalho que eu poderia encontrar de casas aqui perto de onde eu moro. Então, eu até vou, por exemplo, a casa que eu trabalho 9 horas durante o dia todo, é na cidade vizinha. Então, nesse caso, eu vou, porque eu vou de manhãzinha, volto de tarde, mas eu trabalho 9 horas dentro da mesma casa. Então, isso compensa. Agora, se fosse, por exemplo, eu fazer essa viagem para chegar lá e trabalhar 2 horas, aí eu não iria, porque não ia compensar. Eu ia gastar mais tempo no trânsito do que trabalhando. Então, também, até nesse sentido, tudo tem que ser analisado, tá? Bom, a outra pergunta é da Aninha Lopes. Paty, como você consegue uma casa para limpar e como que você consegue manter essa casa? Ou seja, fazer que a dona da casa fique com você como doméstica. Gente, primeiro, para conseguir uma casa existe vários ramos, assim, que se eu for explicar somente esse detalhe, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo exclusivo só para essa pergunta, tá? Porque eu acho que seria uma pergunta de interesse de muita gente. Afinal, a pessoa acabou de chegar do Brasil e o que ela mais quer é conseguir trabalho. E melhor seria se ela conseguisse trabalho por conta própria, né? Como que ela faz para poder conseguir essa casa? Quando eu cheguei aqui, primeiro que eu fui trabalhar para os outros, né? Eu não cheguei trabalhando por conta própria. Eu cheguei, fui morar na casa de brasileiros e esses brasileiros me indicou para poder trabalhar em uma rota de limpeza de outros brasileiros. Então, eu indo trabalhar com essa brasileira, eu aprendi como que é fazer a faxina aqui na Inglaterra, que é diferente do Brasil, como eu acabei de explicar. Então, eu aprendi a fazer a faxina. Logo depois eu conheci meu esposo, eu tive que parar de trabalhar para poder dar entrada no meu visto, eu fiquei lá um tempão parada. E aí, quando meu visto ficou pronto, que eu voltei a trabalhar, eu já tinha uma experiência de limpeza, de faxina, né? Eu já sabia como fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu computador mesmo, meu computador de casa, e escrevi lá no Word: olá, meu nome é Patrícia, eu sou brasileira, eu moro aqui na região e tô procurando trabalhos como faxina. Gostaria de limpar sua casa, eu tenho experiência de faxina e tal. Eu escrevi lá tipo uma cartinha, sabe? No Word. Eu imprimi umas 100 cartinhas dessa e fui lá, recortei ela para ficar do tamanho bonitinho e coloquei no correio de todas as casas lá na região onde eu morava. E aí eu tive a primeira ligação, tá? A primeira pessoa me ligou e ela morava numa rua do lado da minha casa, tipo que na mesma quadra. Da minha casa dava pra ver a casa dela, porque era na mesma quadra. Então, essa foi a minha primeira cliente de todas, que foi cliente só minha, que eu trabalhei direto pra ela. Então, através dela, ela começou a indicar outras clientes.
Daí em diante, todas as clientes que eu consegui, que eu tenho até hoje, vamos dizer que 85% delas é indicação de outra cliente. Toda vez que eu começo a trabalhar com alguém e eles gostam do meu trabalho, eles sempre lembram: ah, tem uma amiga minha que tá precisando, ah, tem um fulano, ah, tem um parente. Então eles começam a fazer a indicação. E agora, como que é manter esse cliente? Vai depender do seu trabalho, do que você faz. Porque eu tenho comigo que eu gosto de deixar a casa da minha cliente igual hotel. Tipo assim, ela chegou, eu quero que ela se sinta assim: nossa, tô parecendo que eu tô num hotel, não tá parecendo que eu tô em casa. Gente, eu sou detalhista. E eu faço coisinhas na casa que normalmente muitas faxineiras não fazem, porque elas chegam lá e limpam por cima, tipo assim, bateu o olho, tá limpo, pronto, e elas vão embora. Eu não dou conta de fazer isso. Eu limpo a casa da minha cliente como se eu estivesse limpando a minha casa. E isso é o que faz elas gostar. E isso é o que fez eu crescer as minhas horas de trabalho rápido do jeito que eu cresci. Porque eu limpo por fora, eu limpo por dentro, sabe? Eu não sou do tipo de pessoa que eu terminei meia hora mais cedo o meu trabalho, fico lá mexendo no celular, passando tempo, fingindo que tô trabalhando só pra ganhar hora. Gente, eu não dou conta de fazer isso. Então, sobrou um horário, eu vou lá, abro o armário dela, começo a limpar por dentro. Ou seja, as faxineiras não limpam dentro de armário praticamente. Então, quando ela chega que viu que eu limpei dentro do armário, elas falam assim: nossa, ninguém nunca fez isso, né? Então, elas gostam. Elas gostam quando você faz um diferencial que as outras não fazem. Então, assim você consegue manter e fidelizar uma cliente e através dela conseguir muito mais referências e assim você conseguir lotar a sua agenda, tá? Mas além das referências, como eu falei no início, também eu fiz panfletagem e através dos panfletos eu consegui, sei lá, umas 4 clientes. Não foram tantas quanto as indicações, eu consegui mais por indicação do que por panfleto, tá bom? A próxima pergunta é de Luciana.Dionísio. Oiê, minha dúvida é: como é a faxina daí? Porque se tem diferença entre a faxina de Goiânia e Rio de Janeiro, por exemplo, então deve ter diferença entre Brasil e Inglaterra. KKKK. Gostaria de saber como funciona detalhadamente, se possível. Muito obrigada pelo seu canal, ajuda muito. Luciana, e você tocou bem no que eu sou, né? Detalhadamente. E sim, eu vou responder essa pergunta detalhadamente do jeito que vocês têm curiosidade de saber, principalmente você que tá aí no Brasil e tem vontade de vir pra cá trabalhar no mesmo ramo que eu. Só que eu vou estar respondendo essa pergunta na segunda parte do vídeo, porque eu já percebi aqui pela minutagem que o vídeo ficou muito longo, então eu vou dividir ele em 2 partes e vou estar deixando essa segunda parte do vídeo anexada em algum lugar aqui para poder facilitar a sua vida e ir lá continuar assistindo o vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou estar continuando aqui agora na segunda etapa. Encontro vocês lá, tá bom?